A paz do Senhor para todos. Como base para esta 21ª aula do curso introdutório de missões, eu vou ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14 e o versículo 23. Diz o seguinte: E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Em outra versão, esses obreiros são chamados de presbíteros. Ok, então vamos observar aqui o retorno dos missionários pelo caminho mais difícil. Eles poderiam ter retornado por outro caminho que seria mais fácil. Porém, eles deram prioridade aqui à confirmação da fé dos novos convertidos. Eles eram responsáveis, eles não abandonavam os novos convertidos aí, porque são como criancinhas que precisam de leite, precisam de cuidado especial. Então eles retornaram e passando por cada igreja e confirmando a fé dos novos convertidos, e também eles elegeram aí obreiros para dirigirem aquelas igrejas recém-fundadas. Ok, então vamos observar aqui a eleição de presbíteros nas igrejas, capítulo 14, versículo 23. Considerando que cada igreja precisava de organização para ser capaz de levar avante a obra do Senhor, os missionários constituíram líderes, que aqui se chamam presbíteros, em cada igreja. É bom lembrar que essa eleição de obreiros estava de acordo com o modelo que era praticado em Antioquia. Ou seja, eles oravam, jejuavam e entregavam os líderes à proteção do Senhor. Isso é muito interessante, a eleição de obreiros fiéis. Paulo, inclusive, nas suas cartas, inclusive na sua carta a Timóteo, a Tito, ele fala ali, em vários escritos aí, ele fala acerca da fidelidade do obreiro do Senhor. Então, essas pessoas devem ser fiéis, submissas, né? Pessoas que reconhecem aí os seus líderes, respeitam os seus líderes e são humildes. Isso é fundamental, né, na obra do Senhor, que os obreiros sejam fiéis. Então aqui eles oravam, jejuavam, etc. né? Então isso é muito interessante. O propósito da organização é prover eficiência. Uma multidão de 1000 pessoas desorganizadas poderia ser derrotada por 100 soldados organizados. Assim também, quando a igreja é organizada de acordo com a palavra, pode realizar muito mais para Deus do que muitos crentes desorganizados. Portanto, a organização transforma a fraqueza em força, ou seja, reúne forças dispersas para a consecução de um fim. Então, é muito interessante essa organização. Hoje em dia, muitas obras em vários lugares do mundo sofrem por falta de obreiros fiéis e até mesmo pelo abandono da obra. Eu sei de país, não vou mencionar aqui o nome, de obreiros que abandonam a obra. Lamentavelmente, são obreiros, não sei se eu posso classificá-los aqui como mercenários ou obreiros infiéis, porque o soldado fiel, ele procura fazer a vontade do seu Senhor, do Mestre, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Né? Ele cuida do rebanho que o Senhor entregou nas suas mãos. Né? Como Jesus disse a Pedro, para apacentar as suas ovelhas, né? etc. Então isso é muito interessante na obra do Senhor. E observamos aqui que exatamente nessa região, aqui sul da Galácia, né, depois
os judaizantes entraram nessa região e começaram a ensinar aí aos irmãos aí que era necessário que eles se circuncidassem e guardassem a lei de Moisés para serem salvos. E, lamentavelmente, muitos cederam, né, e a essa heresia, né, e, ora, Paulo refutou com aquela carta aos Gálatas, dizendo, da graça vocês caíram. E ele chega a dizer, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Veja só que situação tremenda. Eu não sei se esses obreiros foram assim neófitos a ponto de cederem a essa pressão dos judaizantes pelo fato de os apóstolos não terem aí permanecido mais tempo na região, porque Paulo era um estrategista, ele não demorava muito tempo nas cidades. Deus tinha muitas coisas para ele realizar e ele percorreu, meu Deus do céu, muitas cidades falando a palavra do Senhor. Então, o pouco tempo ali naquela região, né, obreiros, lamentavelmente, eles não resistiram aí à pressão dos judaizantes. Então, é muito interessante aqui a formação de obreiros. Jesus foi claro quando disse para fazer discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que ele ordenou. Então, fazer discípulos envolve treinamento, né? Envolve disciplina. Ora, conta-se que um ex-presidente estadunidense, lá dos Estados Unidos, ele foi ser diretor de uma escola. E um pai, em uma ocasião, trouxe aí seu filho e perguntou se era necessário, se seu filho, em poucos meses, se ele tinha condições de fazer aquele curso. O curso era de alguns anos, mas ele queria que o seu filho fizesse em poucos meses. Então, perguntou se era possível. Ele disse, é possível, depende do que você quer fazer de seu filho. Deus, para fazer um pé de alface, ele gasta aí 1, 2, 3 meses, né? Pouco tempo. Agora, para fazer um carvalho, 100 anos. Então, a formação de um soldado leva tempo, não é fácil, leva muito tempo. Então, Deus está investindo na nossa vida. Então, isso exige muita responsabilidade a parte dos obreiros para que a gente ensine aí as pessoas aí que têm chamada para o ministério, né, ensinar a palavra de Deus para que eles não sejam neófitos, né, e para serem aí enganados, ou seja, caírem aí nos laços do diabo. Hoje em dia, quantos obreiros neófitos, né? Quantos obreiros rebeldes, insubmissos, que não se submetem ao ministério, ao seu pastor. Isso falta humildade. O que é isso? O que é isso? Lamentavelmente, são pessoas que, eu não vou dizer que esse contexto aqui, desses obreiros que cederam à pressão aí dos judaizantes, que eles se encaixam nesse contexto aqui que eu estou falando. Não, eles, é claro, provavelmente eles eram fiéis aí aos ensinamentos do apóstolo Paulo, mas eles foram convencidos aí pelos judaizantes, né? Aqui não temos notícia também de eles terem abandonado a obra, etc., como acontece em alguns lugares. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é sobre a fidelidade dos obreiros. Então, é necessário gastar tempo na formação de obreiros aí, para que essas pessoas não sejam neófitos, mas sejam pessoas preparadas para toda boa obra, como um soldado de elite,
um soldado que sempre procura acertar o alvo, é claro, fazer a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Então ficamos aqui com essa organização, essa eleição de obreiros, que é muito interessante. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.